Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Hamilton? Tudo bem, César? Hamilton, antes da gente começar o programa, quero agradecer a presença das pessoas que estão nos acompanhando e lembrar a você e ao nosso público que este mês de julho nós estamos comemorando, com essa 40ª edição do Canal do Proletariado, o 4º ano do Canal do Proletariado. Para mim é uma coisa inacreditável, né? A gente está conseguindo manter o programa nesses 4 anos. Pois é. E hoje a gente vai entrevistar, homenagear o nosso querido amigo e poeta Renato de Matos Mota, poeta gaúcho, né? Editor, poeta, escritor, enfim, tem uma produção vasta e bem interessante, né? E para acompanhar o Renato convidou Alexandre Brito, que além de poeta, é escritor, ele também é músico, compositor. Vamos chamar então o Renato? Vamos chamar. Você quer falar alguma coisa antes? Não, só dizer da minha alegria de estar fazendo o 40º programa, né? Nós dois aí durante esses 4 anos. Realmente é um feito maravilhoso, assim, de impacto, né? No momento que a gente está passando assim de agregação, de revelação de poeta, de estímulo à poesia e à literatura. Muito feliz de estar nesse barco. Então vamos chamar o Renato. Vamos chamar. Renato de Matos Mota. Boa noite, querido. Salve, César. Salve, Hamilton. Obrigado por topar parar e participar do programa com a gente. Renato, vamos começar a nossa conversa? Pode ser? Preparado? Estamos aí. Renato, boa noite. Agradecemos muito a tua participação. E geralmente a gente começa por algum ponto da obra, né, do autor. Você tem uma literatura bastante variada e criativa, com poemas e livros, né? Desde livros com influência bastante grande modernista, concretista, até livros como o Preto de Peleia, que se aproximam bastante de uma poética até cabralina, né? E uma poética, né? Até se usa os 7 versos, né? Do heptassílabo, né? Que é usado em vida de Severina, né? Mas também tem viagens assim, né? Líricas, viagens sobre o tempo, viagens sobre a dimensão da sociedade, trazendo personagens escondidos da história do Rio Grande, revelando personagens que lutaram contra a escravidão. E, enfim, do ponto de vista formal e do ponto de vista do teu trabalho literário e pesquisa literária, é muito enriquecedor. Como que se deu essa trajetória, esse trabalho variado, que vai de poemas eróticos até mais épicos, né? Ou de uma literatura mais formalista, vamos chamar assim, até uma literatura mais solta, do verso livre, modernista, etc. Eu acho que assim, ó, ninguém pensa só numa coisa, né? Vamos começar por aí, né? Todo mundo tem... Eu acho que todo ser humano é pluridimensional, né? Só que tem gente que acaba batendo mais só numa tecla e eu sou mais assim, tipo... tudo que me interessa eu mexo, entende? Então, assim, eu mexo com artes visuais, então o meu poema também vai refletir nisso, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu trabalho esse aspecto plástico também. Sob esse aspecto, tem uma influência muito grande mesmo do modernismo, porque o modernismo brasileiro, para mim, são os meus clássicos, né? Foi a primeira coisa que eu vi de poesia,
foi Drummond, foi Cabral, foi Bandeira, Vinícius, sabe? Esses caras aí, entende? Depois eu fui descobrindo outros e outros e outros, e eu fui chegar nos clássicos mesmo mais tarde. o, o próprio o próprio Olavo Bilac, por exemplo, eu fui conhecer, embora meu pai tinha um livro dele, mas tinha um na biblioteca só, né? E era muito antigo, ainda do tempo do PH e tal. O Bilac eu fui conhecer no final da adolescência só. Me lembro assim que em tempo de escola assim, eu odiava o Olavo Bilac, aquelas coisas do inveja ou ourives quando escrevo e tal, que eu não achava lá. Né? Eu custei a começar a gostar dele. E realmente, assim, o que eu mais gosto do Bilac são os eróticos. Né? Ali ele se solta, ele pá, fica aquela coisa assim, né? Mas, assim, no geral, eu me lembro de estar no jardim de infância e querer aprender a escrever para escrever as historinhas que eu gostava de inventar. Entende? Escrever, para mim, é uma coisa que sempre teve presente. No início foi a prosa ou foi já a poesia? Olha, no início foi prosa. Eu fazia redação em casa, mostrava para a professora, assim, já corrige aí, porque tem que estar certo, sabe? Eu tinha muito isso, assim, de pedir correção, porque eu queria escrever certo, eu queria escrever legal. Então, realmente eu sempre fui bom em português, né? Mas porque eu acho que faz parte, né? E também história em quadrinho eu fazia muito na infância, depois em adulto cheguei a fazer também alguma coisa. Escrevi muita prosa, muito poema, muita assim, na infância eu gostava de fazer paródia de poema. Então assim, as professoras davam um poema na aula, eu fazia uma paródia pornográfica, uma coisa assim, inventava coisa para fazer piada e tal. Você sabe que me chamou muita atenção, eu adorei mesmo aqui o seu livro Formigas por Porto Alegre, né? É muito interessante porque você utiliza recursos pouco usados na poesia, né? Embora, por exemplo, o concretismo tenha trazido muito a questão espacial, né? O verbo pouco visual, né? Você rompe a horizontalidade da escrita, né? A escrita convencional, e as formigas ficam passeando pelo papel, né? E se desenhando na verdade, que experiência é essa? Como que foi essa experiência? Isso, na verdade, assim, ó, esse poema eu tinha escrito ele antes da pandemia. Só que aí, assim, ele tem uma série de coisas ali que foram ressignificadas com a pandemia. Ele fala, por exemplo, de formigas contrabandeando vírus pelas alfândegas e coisas desse tipo, assim, né? Eu digo assim, pô, mas eu tinha que fazer uma outra coisa com isso aqui, cara. E aí me veio a ideia de ilustrar ele. Aí eu tive um surto, eu passei, eu acho que mais ou menos um mês desenhando tudo que era tipo de formiga que eu imaginava, assim, né? Que aí saíram as ilustrações. Aí eu digo assim, bom, eu tenho um monte de formiga aqui, eu vou fazer uma edição ilustrada do Formigas por Porto Alegre. Mostra um pouquinho dentro do livro para a gente aí, só para ver a disposição dos versos. Tipo assim, opa, aqui. Olha que legal. Me perco aqui. E aí, depois, quando eu fui fazer a diagramação,
eu começo a brincar com a história das formigas, né? Porque o tempo todo as formigas se metendo em tudo que é lugar e tal. E eu digo, não, isso vai... Eu vou botar essas formigas dentro do texto também, sabe? Foi assim, foi em partes, porque o poema saiu primeiro, ele andou normal, assim, né? Então, ele começa assim, ele começa só com a formiga andando meio torto na página, né? E depois elas vão pirando, vão formigando por tudo, né? Foi uma coisa que foi surgindo à medida que eu fui fazendo, assim. Entende? E o que é interessante é que a forma como você abordou não amarrou a palavra, não aprisionou a palavra, né? Porque eu acho que às vezes o formalismo excessivo ele aprisiona a palavra e aprisiona a emoção. E você soltando as formigas por Porto Alegre no texto, né? Rompendo essa convencionalidade da escrita, você traz uma inovação muito interessante. Eu achei muito interessante. Eu acho assim, eu me lembro quando eu era guri, assim, comecei a escrever poesia mais a sério, assim, tipo, eu vou escrever poesia, né? Eu tinha uma coisa de querer pegar a entonação das coisas também. Assim, ó, que tinha que ter alguma maneira de tu pegar um texto e dizer assim, não, aqui eu tô falando baixinho. E aqui a voz vai crescendo, sabe? Eu tinha uma coisa assim de querer enfatizar as coisas e não sabia como muito bem. Então, às vezes eu uso isso normalmente, assim, meus textos, até textos que eu estou escrevendo, comentário de Facebook, coisa e tal, lá pelas tantas eu pego e toco uma, duas palavras em caixa alta para ressaltar e tal, para fazer isso, né? Mas é tudo assim, uma coisa de querer fazer, de querer dar uma expressão maior para o todo do texto, né? Porque o texto não é só aquela coisa linear, assim, não é aquela coisa da tilografadinha e tal, que eu muito escrevi em máquina, né? Eu trabalhei com propaganda e escrevi direto na máquina, no tempo da tilografia, né? Mas mesmo assim, tinha coisa assim que... E às vezes também tem alguns poemas... Puxa, não tenho agora para mostrar aqui, mas tem alguns poemas... de cabeça, faz um... Não, é que são poemas, por exemplo, no Pau de Poemas, que foi a primeira publicação que eu fiz, Pau de Poemas, foi tudo em xilogravura. Os poemas ilustrados em xilogravura, e ali tem um que é bem numa pegada bem concretista, assim, que diz assim, gente, e aí tem vários círculos com a mesma palavra, sente, 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 sente. E aí lá no centro do círculo, assim, semente. Ele não é um poema para ser dito, ele é um poema para ser lido. Mas é uma leitura que o visual faz parte dela. Esse poema... Eu dei um álbum desse, que eu fiz depois uma segunda edição a laser, uma impressão a laser colorida, aí eu colorizei no computador, e eu dei pro... Ai, puxa vida, faltou o nome dele. Poeta português que trabalhava muito poema visual também, morou em São Paulo. Ernesto Manuel de Melo Castro. Eu conheci ele e foi por acaso até, assim, um outro poeta português bem amigo meu, que é o Luiz Serguilha,
estava chegando na Casa de Cultura Mário Quintana, tinha um festival de literatura, ele junto com o Ernesto disse assim: Paty, ciceronei o Ernesto porque eu ia ficar aqui à tarde com ele, mas eu vou ter que voltar no aeroporto, que deu problema lá e tal, tu fica com ele? Claro! E eu era fã do trabalho do Ernesto, né? E aí eu dei esse livro para ele, que casualmente eu estava com o livro lá. E ele, quando viu esse poema, ele ficou louco. Disse: pai, isso aqui tá muito bom, cara. Baita elogio vindo dele, né? Ô, Renato, na verdade, esses poemas, o Formigas para Porto Alegre, eu acho que menos concretista e lembra mais os caligramas do Apollinaire, caso esteja enganado, né? Eu acho que sim. Ele é uma coisa visual, é um tratamento visual, mas não tem nada a ver com concretismo, não. Com concretismo eu vejo nesse outro, né? No Gente, Seite, Semente, esse. Esse eu acho que sim. Lê pra gente um poema do Formigas. É que Formigas é um poema só, né? Eu leio. Lê alguns versos, pelo menos. Tá, vamos ver. Formigas por Porto Alegre. Ele começa com uma citação, né? Pouca saúde e muita saúva, os problemas do Brasil são. Isso é do Macunaíma, né? Mário de Andrade. Então, formigas passeiam por Porto Alegre. Formigas circulam, formigas traçam trilhos, formigas no chão, nas paredes, na pia da cozinha. Formigas na louça, nos talheres, no lixo, formigas no açucareiro. Formigas passeiam por Porto Alegre. Minúsculas formigas. Formigas cheias de energia, ativas, ativistas, atarefadas, formigas atentas. Formigas passeiam por Porto Alegre, atadas umas às outras, como carreiras de elefantes nos velhos circos. Elefantes minúsculos em filas intermináveis. Filas de formigas coleando pela casa, filas de formigas transitando pelo edifício, filas de formigas rastejando pela rua, formigas mais fortes do que qualquer elefante. Legal. Muito bom. Acho que tá bom assim, né, por enquanto. Agora, só uma observação, Renato. Só uma observação. O César lembrou Apollinaire, né? Mas eu acho que... E você disse que não é um poema concretista, que eu concordo, não é um poema concretista. Mas se não fosse o concretismo, será que você faria Formigas por Porto Alegre, sabendo-se que a recepção de Apollinaire é muito menor no Brasil, na poética? Olha, o concretismo é importante, não vou dizer que não de maneira alguma. Quando eu vi os primeiros poemas concretos, eu preciso saber fazer isso. Eu preciso aprender a fazer isso, sabe? Mas, assim, eu não posso me dizer um concretista, até porque, assim, o concretismo é muito anterior a mim, né? E o concretismo ele tem a ver com um determinado momento, com uma determinada filosofia, né? E eu acho que é mais assim, o concretismo me introduziu numa outra coisa que eles valorizam muito, que é o poema visual. Aí sim, poema visual. E tem um cara aqui de Porto Alegre muito legal, que eu gosto muito dele, assim, que lá em 1968 ele fez uma exposição do que ele chamou de poenigmas. Eram poemas que tu tinha que decifrar para ler, porque eram cartas enigmáticas. Isso em 1968 era genial, cara. Porque numa época que não dava para tu falar, sabe? O poema dele tu tinha que decifrar.
que é um troço muito louco, assim, o César. Vamos chamar o Alexandre, César? Vamos sim. César Mas Pereira. antes eu queria fazer uma pergunta para o Fala. Renato, que, afinal de contas, onde você situa a sua produção poética? Na atualidade. Na atualidade, uma coisa assim, ó, depois de todas as revoluções, depois de tudo o que aconteceu, eu tenho todo esse instrumental, eu posso usar todo ele. Eu sinto. Ou seja, isso. A gente não tem mais como definir nenhum movimento, nada. Não, eu não sinto assim, entende? Uhum. Eu sinto, claro, eu sinto que a minha poesia, ela tem um baita de um compromisso com a realidade que a gente vive. Isso sim. Né? Então, assim, aquela coisa, eu presto um baita de um tributo ao Brecht, ao Mayakovsky, a todos esses caras, sabe, que diziam assim, não, a poesia tem que ter a ver com a realidade que a gente está vivendo. Sim, sem dúvida. Lê um poema desses para a gente, Renato, antes da gente chamar o Alexandre. Tá bom. Lama tóxica corre. É rio, carrega casas e pessoas, mata peixe, mata gente, mata a mata, lama da ganância, do lucro, motosserras abatem gigantes, usinas de circulação de água e produção de oxigênio transformadas em madeira, enfeites nas mansões de milionários. Queimadas matam, arrasam o que sobra, fazem pasto, matam espécie, acabam com o que nem se sabe que existe. É como se não existisse. Índios precisam mudar, não podem mais habitar florestas. Florestas precisam mudar, não podem mais ocupar espaço. Espécies selvagens, espécies desconhecidas, florestas, mares, geleiras, meros enfeites, engodos para ecologistas vociferarem. Precisamos avançar, progresso! A humanidade expande sua presença, civilização, ciência, ambição, comércio, conforto, commodities, comunicação, publicidade, marketing, consumo, vida em suaves prestações. Mas se apresse, porque a vida é só hoje. Só hoje você pode ter o sonho na palma da sua mão. Só hoje você pode sonhar. Amanhã o sonho é outro. Amanhã não é ainda. Ontem já foi. Hoje o mundo é nosso. Amanhã, se o mundo não existir, pelo menos teremos dirigido automóveis, teremos provado um novo sabor de sorvete. Óleo lambe as praias. Sardinhas sem latas, cobertas de óleo combustível. Plástico nas praias, nas penas das aves, nas guelras dos peixes. Sobras do progresso humano. Terra é 30% do planeta. 70% é lixeira. Água poluída pode ser limpa, industrializada para a sua saúde, para o seu conforto. Nuvem tóxica, praticamente invisível, encobre o planeta, corrói o ozônio da estratosfera. Não se preocupe, incrementamos o fator do seu protetor solar. Cuide de si, a natureza é grande demais para a sua cabecinha. Tome aqui ansiolíticos, calmantes, estimulantes. Felicidade se compra. É só saber a pílula certa. Anticoncepcional, Viagra, preservativo, vibrador, boneca vinílica, melhor que a original. Amante perfeita, sempre pronta. Compre hoje, amanhã jogue fora. É lixo, não acumule. Faça a sua vida com mais espaço. Jogue fora o que é demais. Abra o seu espaço, pois amanhã você tem que comprar mais. Gaia agoniza, agastada por sepsis, cuja causa é capitalismo.
Renato, só mais. O Borges tem um ensaio brilhante sobre Dante, né? E em algum momento ele fala que os bons poemas são para serem ditos em voz alta. Você concorda com isso? Olha, não. Não. Eu acho que tem poemas que são feitos para ser lidos em voz alta e tem poemas que não. Por exemplo, Luxo Lixo, do Haroldo de Campos, né? É lindo, é maravilhoso, mas dito em voz alta não tem nada a ver. Né? O Haikai, por exemplo, você falar em voz alta é um crime, né? Não acho. Acho que um Haikai muitas vezes é para ser dito em voz alta. Desde um Haikai clássico, assim como aquele do Araki Moritake, né, que diz, mais ou menos assim, né? Uma flor cai ao solo. Ao vê-la tornar ao galho, uma borboleta. Isso é lindo, dito em voz alta, sabe? Até aquelas coisinhas minhas que não dá para chamar muito de Haikai, mas são tercetos, assim, página em branco. A caneta escorrega, ai, cai. Também é para ser dito. O problema do Haikai, quando a gente lê Haikai no sarau, é que não dá tempo do público ter empatia, né? Isso eu acho que... Olha, tinha momentos assim, quando a gente fazia umas rodas de poesia, assim, com o Alexandre Brito, o Silvestrin, o Mário Pirata, o Pedro Marodin aqui. Tinha horas assim que o troço ficava assim, um soltava um Haikai, outro, sabe? Fica um troço legal, assim, disparar Haikai daqui para lá, assim, pá. Essas dinâmicas com Haikai funcionam, entende? Mas assim, tem que ser rapidinho, assim. Um diz um, outro diz outro solta outro. Aí super funciona. Tem que ter vários Haikais na cabeça. Né? Tem um do Alexandre que eu gosto muito que diz: paciência de tartaruga, 100 anos em cada ruga. Uau! 100 anos? 100 anos em cada ruga. Em cada ruga. Muito. Bom, já que você citou um Haikai do Alexandre, vamos chamá-lo, né? Alexandre Brito, boa noite e obrigado por aceitar o convite, Renato. Boa noite, Alexandre. Alô? Daí o poeta do símbolo, do ícone, da verbe, do verbo. O Renato é uma confluência de inúmeras tradições contemporâneas e não contemporâneas, né? A gente consegue ver no trabalho dele, vai do Haikai ao poema de fôlego, né? Com uma naturalidade muito grande e com uma potência imagética, né? Eu acho que ele traz de berço, né? Porque a mãe do Renato é uma grande pintora gaúcha, né, Renato? Não, a mãe é... Então, traz de berço essa coisa da potência da imagem, e é algo que a poesia do Renato traz com muita força. O Renato, nos conhecemos desde há muito, né? A minha trajetória meio que se confunde com a trajetória do Renato, porque
O nosso nascedouro foi, né? Foi lá com o Caio de Trindade, isso, né? Com o Caio, né? Então a gente meio que, e aquele tempo as nossas referências eram muito a poesia marginal que se fazia na época, a poesia engajada que nos chegava à época, né? Ferreira Goulart, Poema Sujo. E hoje a gente percebe muito forte na poética do Renato esse compromisso com a transformação do mundo, com o social, né? E o engajamento que a gente percebe que existe uma artesania que forme conteúdo, né? Conseguem, né? Ele consegue conciliar isso de forma a jamais ultrapassar o limite, aquele limite do estético, né? Ele é sempre feliz, tanto na forma quanto no conteúdo do poema. É um amigo querido e um poeta que tem um papel extremamente importante, não apenas pela sua própria poesia, né? Pela artesania do seu poema, que vai da poesia visual, né? O poema visual, assim, festejado por Ernesto de Melo e Castro, não é por qualquer um, não, pelo poeta mais importante da poesia de vanguarda portuguesa, né? Há poemas de fôlego, premiados e incensados pela maestria, né, na construção desse trecho. Então, ele consegue congregar matrizes muito importantes da poesia desde o século retrasado para cá, né? O Hamilton mencionou Mallarmé. Foi Mallarmé ou foi... Apollinaire. Hã? Apollinaire. Mas Mallarmé também. mas também o Mallarmé está na parada. O Mallarmé está na jogada, porque a forma que tu constrói também a poesia visual, essa coisa, porque tu leva para dentro de diversos poemas teus, Renato, poemas que são visuais, uma entonação vocal. Tu leva para dentro de um poema visual essa tua potência também de um poeta que tem na força da oralidade uma virtude extrema, né? Porque os teus poemas eles são vocacionados para serem ditos. Os teus haikais também conseguem esse efeito. Os teus poemas visuais também. Tu consegue dizer vários dos teus poemas visuais assim, de forma a fazer uma outra leitura, uma releitura de um poema que é visual, mas ganha uma verve vocal, né? E passa essa leitura outra, né, para a gente. Eu poderia ficar falando da tua poesia, mas tu tem também algo que te notabiliza, não apenas como poeta, mas também como um comentador da poesia aqui no nosso estado. A tua ação enquanto promotor, né, coordenador de diversos
eventos, né, saraus e encontros, né, que tu tem a capacidade também de congregar as pessoas em torno de ti, em torno da causa da palavra, do livro, da literatura, e que isso é outra coisa que te distingue, né, entre tantos poetas, esse desejo de compartilhar e de abrir espaços, né, para a poesia que se produz aqui no estado e fora do estado. Tu já foi para além fronteiras, né? Enfim, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, Hamilton, César, né, podendo dizer alguma coisa desse nosso poeta querido, né, amigo Renato uma pergunta para de você, Matos Mota. Deixa eu uma pergunta para você. Você apontou, no Renato, essa vocação para a escrita e para a falação poética, né? Uma pessoa da falação. Inclusive, você fez saraus com ele. Se não me engano, a República da Poesia, você participou também, junto com o Renato, ou no outro sarau, né? E Diante de Palavra, etc. Então, o Renato tem muitas iniciativas nesse campo dos saraus. O que eu queria saber é o seguinte: o que o sarau, a cultura do sarau, ela estimula a escrita hoje, por exemplo, na contemporaneidade? O que a cultura do sarau estimula a escrita do poeta? Eu, ao longo da minha vida, conheci muitos poetas, assim, com uma capacidade de oralidade, de verbo, de dizer um poema de forma como é que eu posso dizer, extraordinária, né? E eu coloco o Renato ao lado do Paco Caque, um poeta do Rio de Janeiro, um poeta que tinha uma capacidade de dizer o poema como olha, muito poucos. E o Renato tem essa capacidade, essa verve, essa forma de dizer, né, com tamanha legitimidade e inventividade que eu só conheci em muito poucos poetas. Trago aqui de memória, assim, o Paco Caque, que é um amigo comum nosso, do querido Paco Caque, que já não está mais aqui com a gente, mas era um poeta extraordinário na sua oralidade, e o Renato tem essa dimensão, né? Ele tem essa capacidade de dizer o poema como muito poucos sabem dizer. Te agradeço muito, Alexandre. Me emocionou falar do Paco agora. O cara que ele tinha umas coisas assim, o Paco ele tinha um jeito de dizer o poema que era uma coisa assim, ele tinha uma gagueira fingida, sabe? Que era uma coisa assim maravilhosa, assim, era personalíssimo, assim. Eu me lembro aquele menor espetáculo da Terra dele, que coisa linda. Também. Vou falar um poema do Renato. Somos os poetas que não estão nos livros da escola. Aqueles cujos poemas pulsam o tempo do instante. Aqueles que estão nas ruas, que cruzam o caminho, que pisam no pé. Somos os que não calam, os que falam, os incômodos, aqueles que comem, que pagam impostos, andam de ônibus. Somos os poetas que não são citados nas teses de letras, aqueles que os jornais esperam que morram para dizer que viveram.
Somos aqueles que não dão filmes, cujas vidas não viram biografias. Aqueles que não estão na lista dos mais vendidos. Somos a sociedade dos poetas vivos. Somos gente de palavra. Esse poema é quase um manifesto do Gente de Palavra, né? Perfeito. Deixa eu compartilhar com vocês, porque, olha, é raro o canal do Poetariado ter um público fora do Brasil, mas dessa vez a gente tem um público que vem da Galícia. Se alguém puder ler, porque facilitar a minha vida. Lê aí, Hamilton. Os repentistas. Como os repentistas só que sem repetir. Encontro lindo da madrugada da Galícia. Gratidão. Graças, Marisol. Obrigado por nos assistir, Marisol, aí na madrugada da Galícia. Você sabe que tem um bairro aqui em Curitiba que se chama Santa Felicidade. E um poeta, quando eu coloquei canal do Poetariado, ele falou assim, tem um bairro italiano que tem o canal do Polentariado. Polentariado. Polenta. Pois é. Eu me lembrei agora de um poema. Eu vou dizer ele de memória, talvez saia. Talvez falte algum pedaço, mas ninguém vai notar. Diz assim: meu porto alegre porque tem rio. Meu porto alegre porque tem árvores. Meu porto alegre porque tem pássaros. Tristeza aqui é só um bairro florido que é uma beleza. Legal. Aqui tem um bairro chamado Tristeza, que é muito florido, por sinal. Renato, você desenvolve um trabalho muito interessante também, trazendo os invisíveis do Rio Grande, né? Os invisíveis, a invisibilidade é muito forte no Rio Grande em relação à cultura negra, né? Cultura, história ancestral, a luta das mulheres, dos homens, ícones, mitos mesmo da cultura negra que hoje são apagados pela branquitude no Rio Grande do Sul. E eu acho que o Preto de Pelé ele caminha nesse sentido, né? Uma literatura com influência negra, com influência afro, né? Forte, né? Da cultura. E eu acho muito importante esse trabalho, um trabalho épico, vamos chamar assim. Né? Queria que você falasse um pouco sobre o Preto de Peleia. Isso é uma coisa assim que sempre me incomodou muito, que aqui tu tem uma tradição muito linda, tá? Tu tem um folclore muito bonito aqui no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo tu tem uma caretice tremenda em torno desse troço, e que são o MTG principalmente, e toda uma coisa de preconceito em torno disso. Então, assim, acontece coisa, assim, já aconteceu de um cara que foi num acampamento farroupilha com uma bombacha cor-de-rosa, se não me engano, uma coisa assim, e o cara foi espancado, sabe? Então, assim, gaúcho não pode ser gay, só que sempre teve, sabe? Sempre teve, pô. Então, não é assim, entende? Não é assim. O paranaense diria gaúcho é gay. Se não é, já fica gay na hora. Pronto. Não, é que eu acho assim, olha, tia, é uma coisa assim, e tu pega toda essa coisa assim, tem uma mania de branquear o gaúcho. Assim, não. E quando, na verdade, assim, tia, os negros estão na história do Rio Grande do Sul desde a fundação de Rio Grande, da fundação da colônia de Sacramento,
que são as primeiras povoações aqui, oficiais pelo menos, tinha negro. Entende? Então não tem essa de dizer assim, não tem negro no Rio Grande do Sul. Tem sim, tem. Só que o negro é branqueado, o negro é escondido, e tem um monte de lenda que se diz assim, principalmente entre esse povo de gauchismo e tal, que fala que a escravidão no Rio Grande do Sul, a escravatura no Rio Grande do Sul foi branda, porque o cara ficava no campo. Não ficava no campo, o cara ficava na charqueada. E na charqueada era horrível. O cara passava o tempo todo salgando carne, né? Um monte de sal, e o sal entrava também no castigo, porque castigava o cara e depois jogava sal nas feridas, né? E era uma matança que o pessoal dizia que o canal de São Gonçalo, que é um canal importante que tem lá em Pelotas, na beira do qual tinham as charqueadas todas, diziam que na época que era, tipo, acho que uns 8 meses por ano, tinha uma hora que parava, que eles estavam matando os bichos, né? Nessas épocas, dizia que o canal de São Gonçalo ficava vermelho de sangue. E era mosca. Era mosca. Diz que era um mosquedo horroroso. Aí, assim... Diz que era, assim, cheiro, troço... Então, assim, eu tento colocar isso um pouco na abertura do Preço de Peleia, que tem esse poema aqui, que inclusive foi poema Paisagem, que inclusive o César chegou a postar ele, né, nos anúncios, assim, ó. Morte monta montes, moscas a voar, charqueada, carne que seca em varal, gangrena apodrece a água e o ar, sal que seca tudo, terra de sal, saga da salga, da sanga de sangue, seiva da vida pelo chão escoar, lama da morte carniça faz mangue, morte monta montes, moscas a voar. Então, assim, esse é mais ou menos o ambiente, assim, a paisagem de uma charqueada. É morte por tudo, e é gente, uma gente que sofria mais que o gado, né? Que era o trabalhador da charqueada. Então é uma coisa muito horrível. Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal trouxe uma religião que aconteceu aqui, que aqui não tem candomblé, aqui tem batuque. É outra religião, é parecida, tem os mesmos orixás, tem a mesma origem, mas é outra religião. Tem muitas características que são daqui, né? Dessa religião, que é o batuque ou nação, que eles chamam. E que, na verdade, é meio que 3 religiões numa só. Porque nação, porque tem 3 nações. E aí, cada nação tem um rito um pouco diferente, assim. Então, é uma coisa assim... toda essa coisa, assim, o negro no Rio Grande do Sul foi extremamente explorado, extremamente castigado, e resistiu, lutou, foi enganado pelos farroupilhas, né? Os farroupilhas sempre são tidos como libertadores. Libertador de quê? Sabe? Era um grupo de estancieiros lutando pelo preço do charque. Lutando porque o nosso charque aqui pagava tanto imposto que ficava mais caro que o charque que vinha importado da Argentina. Então era isso, assim, fundamentalmente. Uma coisa muito de elites mesmo, sabe? E se tinha alguns deles que eram republicanos, a maioria não era.
fundaram a República porque foram obrigados. Mas não é que fossem tão republicanos assim, não eram, não. Até o Bento Gonçalves era, né? O Neto era, mas os outros não. Ô, Renato, lê um trecho para a gente desse Preto de Peleia, Uhum. que, aliás, como diz o Alexandre, a sua leitura é fantástica, né, cara? Você nasceu para declamar poemas. Eu queria fazer uma pergunta. Faça. O Renato, Faça. a hora que for possível. Faz. Não, porque o Renato, ele é um grande gravurista também. É uma pessoa que domina essa técnica da xilogravura de forma muito... é o mestre da arte da gravura. Em que medida, Renato, o domínio dessa arte, de alguma maneira, dialoga, conversa com a tua produção poética? Seja na poesia visual, seja onde for. Porque tu é visto aqui nos Pagos Gaúchos como um nome importante da gravura do Rio Grande do Sul. O teu primeiro trabalho, que é o Pau de Poemas. Pau de Poema, é um trabalho que foi realizado com a técnica da xilogravura, né? Sim. Diz pra gente, fala pra nós. Olha, tia, é uma coisa assim, o Pau de Poema surgiu da necessidade de colocar minha poesia na roda de algum jeito, e a única forma de reprodução que eu tinha naquela época era fazer em xilogravura, né? Mas sim, eu acho que tem tudo a ver, assim, desde o começo, desde a minha segunda, terceira xilo, ou terceira, não me lembro bem, já tinha um poema que eu hoje nem tenho mais ele. Mas, gente, eu vou ter que sair um pouquinho. Vou precisar, não vai dar. Legal. E fala um pouco mais dessa relação do Renato com a xilogravura. Está desligado o teu microfone. César, está desligado o microfone dele. Então, mas ele que desligou, ele é que tem que ligar. Legal. Alexandre, liga o teu microfone, está desligado. Não ligou ainda, não. Eu coloquei essa questão porque assim, o Renato tem muitas facetas, né? Ele também é uma pessoa que desenvolve um trabalho de oficinas de arte junto a espaços comunitários aqui de Porto Alegre, redes escolares, sempre numa perspectiva da resistência. Voltou. Estava falando de uma outra faceta tua, Renato. Sim. Né? Do oficineiro que desenvolve um trabalho junto a comunidades periféricas, enfim, né? Uma outra dimensão da tua ação enquanto poeta, escritor, ser humano. Eu acho que tudo anda meio junto, sabe? Eu acho assim, eu tenho uma necessidade de expressão, e essa expressão ela se dá tanto de forma visual quanto de forma
quanto de forma escrita. Tá? E isso desde sempre, desde pequeno, assim, desde xilogravura eu comecei a fazer com 14, 15 anos de idade, né? Antes disso eu já desenhava, claro, isso tudo que a criança desenha. Só que eu continuei a insistir com esse troço, né? O Preto de Peleia mesmo, essas ilustrações aqui são todas xilogravuras minhas, né? Então, isso é uma coisa que não anda sozinha, sabe? Eu acho isso, assim, tudo é mais uma questão assim, ó, tu tem algo a ser dito e tu vai dizer da melhor maneira possível, né? Então, assim, o próprio Alexandre disse assim, falou da questão de forma e conteúdo, para mim isso é muito importante. Porque a forma, ela é determinada pelo conteúdo. Eu vou usar a forma que mais se adapta àquele conteúdo, aquilo que eu tenho que dizer, aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu preciso dizer. E eu acho que os melhores poemas são aqueles que tu precisa dizer. Aqueles que tu sai buscando porque a primeira coisa que eles estão instalado aqui, ó. Aí tu precisa soltar eles, né? Esse Preto de Peleia mesmo, ele me surgiu com uma imagem que está aqui nos primeiros, que é a imagem assim de um cara que está no Cerro de Porongos e de repente ele tem um sonho e quando ele se acorda, aquele sonho na verdade é uma parte da realidade, né? Então vem aqui Jorge Olha a Lua de Guerra. Aliás, isso aqui o Otávio Segala musicou, eu não sei todo ele, mas o refrão ficou assim: Jorge olha a lua de guerra, lua de Ogum sobre a terra, dragão, cavalo e lança, céu e chão em aliança, Jorge negro, fio de Ogum, ferreiro como nenhum, Jorge guerreiro da lança, Jorge da forte esperança, no peito soa o supapo do negro sangue farrapo, curtido de tanta batalha, descansa em leito de palha. Foram 10 anos de guerra para libertar essa terra, uma década inclemente para libertar sua gente. Agora Jorge descansa, separado de sua lança, pensa na paz que virá depois que o dia clarear. Noite de estrelas e lua, primavera continua, e sob o clarão do luar, a sensação de acordar. Acordar para a verdade, que o que chamam liberdade é só um sonho sangrento que não garante sustento. Liberdade do soldado é amigo morto do lado. Liberdade, pesadelo do pobre que monta em pelo. Quando o sonho vira guerra, quando o sangue irriga a terra, nem veterano mais dorme do medo que lhe consome. Jorge olha a lua de guerra, lua de Ogum sobre a terra, dragão, cavalo e lança, céu e chão em aliança. Jorge olha a lua, onde Ogum luta, lança na mão, fere o dragão. Do charco cresce clarão vermelho, logo aparece um ser de medo, Amboitatá, avança já, cobra de fogo, direto ao povo, dormem lanceiros sem ter olheiros, já monta Jorge, de Ogum não foge. A toda brida, lança comprida, e o bichará para precatar, e o bichará para precatar. Jorge guerreia, da lua cheia, Ogum saúda, força te acuda, Jorge na terra, gana de guerra, diz Ogum Iê, ninguém me ganhe, vem a serpente, fogo da morte, vem o lanceiro, braço certeiro, espora o pingo, aço te finco, confia na lança, galope avança,
Cabo de Angico no braço heróico, que nunca erra. É céu e terra em movimento, num só momento, num resfolego. Ferro no fogo, cobra que explode, mundo que arde. Jorge Aleluia, onde algum luta, lança na mão, fere o dragão. Jorge Aleluia de guerra, lua de algum sobre a terra. Dragão, cavalo e lança, céu e chão em aliança. O acampamento é só chamas, por armas o povo clama, lanceiros sem suas lanças morrem como crianças. As tropas imperiais carga surpresa por trás, sem respeitar armistício, carne para sacrifício. Assim se sente o soldado que já acorda cercado após entregar as armas por ordens vindas de cima. Foi o próprio Canabarro, autor do mando bizarro, que entregou desarmado a quem seria alforreado. Só mãos, braços, pés e pernas, contra garruchas e lanças, eleva-se cheiro acre, lanceiros sofrem massacre. Jorge, no cano da bota, só um garrão que se corta, tem muito bem escondido um presente para bandido. É uma adaga campeira, feita de aço de primeira, que já fora um bacamarte e mudara por sua arte. De certeza não sabia, mas suspeitava que um dia ainda iria livrar a cara com a arma que forjara. Aço que corta na mão, o imperial foi para o chão. Um olhar que Jorge lança da dimensão da matança. E vê indo lá, bem longe, o Canabarro que foge, enquanto arma na mão defende-se o gavião. Contra 3 imperiais, tem uma espada, não mais. Logo Jorge, junto a ele, os atacantes repele. Vamos, meu comandante, não temos força bastante. A batalha está perdida, quem foge resguarda a vida. Com poucos sobreviventes e de tantos negros valentes, Teixeira Nunes lidera o grupo que se retira. Heróis que foram escravos tornaram-se os mais bravos braços de Piratini, negros soldados daqui. Atrás ficam fogo e morte, sobre uma gente sem sorte, lendários lanceiros negros, os mais valentes e íntegros. Jorge olha a lua de guerra, lua de Ogum sobre a terra, dragão, cavalo e lança, céu e chão em aliança. Legal. Beleza. Renato, estamos chegando já, né, César? Na finaleira? Já. No final do programa. Mas eu queria te fazer uma pergunta ainda, na verdade, uma pergunta. Aqui no programa, a gente, uma parte dele, a gente gosta de lembrar os poetas que passaram e que não estão mais aqui conosco, mas estão presentes, com uma forma de homenagem, de reencantamento mesmo desses nomes, né? E você indicou uma pessoa para ser homenageada, um poeta muito importante do Rio Grande do Sul, Caio de Assis Trindade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, ou falasse algum poema, alguma coisa, ou lembrasse um pouco quem foi o Caio de Assis Trindade. O Caio de Assis Trindade, assim, foi um cara que, num momento que eu estava entrando na faculdade e surgiu um curso de teatro, um colega meu me convidou, e vamos fazer e tal, curso livre de teatro e tal, o produtor errou no rádio até. E aí a gente fazia nos sábados esse curso. Era sábado de manhã, a manhã inteira. E era um troço muito legal, assim. No começo tinham 2 professores, tinham o Cairo e o Sérgio Ilha, depois o Sérgio Ilha parou de ir, ficou só o Cairo. E aí lá pela Santa deu um problema com umas coisas de maledicência, coisa e tal, e o Cairo foi despedido. Eles contrataram um outro cara para substituir ele, mas o cara chegou lá assim, disse, eu estou substituindo o Cairo e tal, a gente conversou lá entre nós, dissemos assim, olha, cara, tudo bem, o cara que entrou, inclusive, é um cara muito legal, respeito muito ele, chamado Néstor Monastério. Só que
a gente disse assim, olha, não, cara, nós não vamos aceitar esse troço, e é o seguinte, se o curso não tem mais o Cairo, nós estamos saindo fora. E aí a gente se reuniu com o Cairo, o que a gente pagava para o curso livre de teatro, a gente passou a pagar para o Cairo, e a gente se reunia na minha casa, alguns que sobraram do grupo, que foram, não foi muitos, não. Aí, assim, com esse troço, o Cairo resolveu juntar com uma turma que ele dava aula lá no Julinho. E aí que estava o Alexandre nessa turma do Julinho. O Alexandre eu conheci dessa turma. E aí, com essas duas turmas juntas, nós montamos uma peça de teatro, que era uma brincadeira, assim, um espetáculo mesmo, com poemas do Cairo e um meu, e a Declaração dos Direitos Humanos. Isso era ditadura militar, né? Então era aquela coisa, assim, os poemas do Cairo, nessa época, assim, todos muito ligados à política e tal, essas coisas assim. Eu me lembro que tinha alguns visuais, inclusive, uns tipo que eram fracionados, assim. Então, era tipo fração, assim, um denominador, um numerador e tal. Aí tinha uns assim que era... E a gente fazia placa daquilo e saía... Então, um deles dizia assim, subservão, não. Subver, são, sim. Sabe? Umas coisas assim, né? Que quem quisesse ler, lia, né? A censura não lia, não entendia nada, né? Então, e tinha... Desse aí tinha dois poemas do Cairo que eu gosto muito. Um que é bem curtinho, que diz assim, chama-se Deus. D apóstrofe Deus, né? Diz assim, Deus é um dos meus eus. O eu dos meus eus, o que se deu. Quem pensa que sabe tudo É quem não sabe nada. Quem sabe nada pensa. Se pensa, perde um bocado. Da certeza de que calado é tão perdido como quem fala dobrado. Quem grita não se acredita. Quem cala falou demais. Quem chora se dá uma chance. Quem ri, rindo se canse. Quem vai já está de volta. Quem fica não volta mais. De quem que é esse? De quem que é esse? Isso aí era da peça também. Ah, é da peça. Só que esse aí é do Geraldo Leitão. Muito bom, muito bom. Ô, Renato, antes da gente encerrar o programa... Eu Tem mais um do Cairo que eu queria dizer. Tem mais um poema do Cairo que eu quero dizer, que diz assim: por que esse riso misto de mistérios, se a hora é séria? Claro é o buzilis e a raios-x denunciando a miséria. Por que esse corpo, envolto em trajes, embalagens, se o lado avesso é que revela a verdadeira imagem? Por que esses braços brancos, magros, sonhando paraísos, esses braços laços que mais parecem asas, se teus pés são raízes? Guerras, torturas, exílios, grades, prisões, de nada valem, de nada, se instauras teu sonho além da liberdade. Muito bom. Muito bom.
Renato, antes de encerrar o nosso programa, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que é a seguinte. Você criou o canal do... desculpa. O Gente de Palavra aí em Porto Alegre. Sim. O que te levou a criar esse sarau? Foi o seguinte, tia, foi a percepção. Em primeiro lugar, foi gostar muito do ambiente de sarau, da coisa da troca de poesia, da coisa de ver o que o outro está fazendo e ser influenciado e influenciar o trabalho um do outro, sabe? Isso aí eu acho fundamental, acho importantíssimo, porque isso faz crescer a poesia, né? Tu escreve mais, tu escreve melhor, através desse diálogo, né? Então, a primeira coisa foi isso. E a segunda coisa foi a percepção de que eu já fazia um sarau na época. Era um sarau chamado Quarta Tem Sarau no Quarto, né? E tinha uma turma de poetas assim, que era gente que se aproximou via Porto Poesia, que era um festival que a gente fazia, um festival com um monte de poetas daqui, assim. Eu era um dos que pegava junto lá, né? Congelou a imagem dele. Diga, Milton. Voltou. Enquanto o Renato não vem, vou falar um poeminha curto dele, que é típica influência modernista, né? É um poema piada, vamos chamar assim. Botox. Inês da Silva, de tanto combater as marcas de expressão, tornou-se inexpressiva. Bom, né? Muito bom. Muito, muito bom. Muito bom. E ele continua travado, né? Será que aconteceu? Será problema de sinal? Como fazer, César? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Opa. Renato, Diga, Alexandre. Uma outra anotação de pé de página. O Renato foi dirigido num espetáculo, numa peça de teatro chamada A Casa da Suplicação, por um dos dois maiores dramaturgos do Rio Grande do Sul, que é o Carlos Carvalho. O outro é o Ivo Bender, né? E, de alguma maneira, essa experiência dramatúrgica, né, com o Carlos Carvalho, deve ter, de alguma forma, impregnado no Renato essa verve, essa capacidade de oralizar, de dizer o poema dessa forma singular, né? Que ele... Uma breve anotação de pé de página. Carlos Carvalho está na gênese da fala, da oralidade, da poesia do Renato. É ou não é, Renato? Ele está travado ainda, Alexandre. Deixa eu ler um poema dele, que está num livreto chamado Poemas da Vergonha. É o último poema do livreto. Poeta que chama O Poeta. Poeta que é poeta, acata a sua sina. Tem sede de ser certo. Escreve, lê, assina. Desacata, ataca. É preciso em dizer o que é preciso dizer a quem incomodar possa. Está nesse livrinho Poemas da Vergonha, um livreto que ele publicou pela editora Gente de Palavra, que, aliás, é uma coisa que a gente também não abordou e nem daria tempo, né? Que é o lado de editor dele, né?
ele tem várias publicações, né? Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, ele parou de fazer isso, mas até alguns anos, antes da pandemia, a cada homenageado do Gente de Palavra, ele publicava um livreto, né, com uma mini biografia do poeta ou da poeta e alguns poemas, né, do poeta. Eu saí num deles. Eu, quando estive em Porto Alegre, ele também me honrou com uma publicação desse tipo. Legal. Foi muito boa, muito boa. Tem um poema acho que é Amar até a Morte, que chama-se Epístola Psicografada. Não chora, pai, porque caí. A queda foi o preço do presente, maior que a vida. Asas. Presente é pura liberdade. Além dos muros, além do mar, além do chão. Se meu voo foi além do limite dessas asas. Muito bom. César, acho que nós vamos ter que encerrar, né? Ele voltou, vamos ver agora. Ué, mas o Hamilton saiu agora. O Alexandre. Não, o Hamilton não, o Alexandre saiu. O Alexandre. Desculpa, cara, mas é que eu tentei de tudo para voltar assim, e no Zoom é só mexer no áudio ali e eu volto, mas no StreamYard não teve jeito de funcionar. Mas é problema de sinal, viu? Certamente. Mas, infelizmente, você voltou, senão a gente ia ter que acabar. Agora, quem caiu foi o Alexandre, não sei o que aconteceu. Mas ele disse uma coisa certa ali, que eu cheguei a ouvir quando estava saindo ali, né? O Carlinhos Carvalho, sim, teve muita, muita importância. Um cara muito legal também. Muito legal. Maravilha. Hamilton, alguma pergunta a mais antes da gente encerrar? Não, só tem uma pergunta rapidinha, que é o seguinte. Em Amar até a Morte, você fala em 2015, né? Que um de seus poemas, que os poetas não respondem à necessidade capitalista de produção. Os poetas respondem à necessidade humanista de emoção. E, em rápidas palavras, como que você vê o papel da poesia do poeta hoje? Eu acho assim, cara, a poesia ela tem uma necessidade de falar o que precisa ser dito. Sabe, tem um outro poema que eu falo mais ou menos isso também, né? O poeta fala o que precisa ser dito, a quem incomodar possa, sabe? O poeta ele existe para falar o que é incômodo, para falar o que é necessário, aquilo que as pessoas às vezes não querem escutar, mas têm que escutar. Entende? Eu acho que a poesia vai muito por isso, assim. Se tu vai dizer só o que as pessoas querem escutar, tu pode até vender bastante livro. Mas não é a poesia de verdade, sabe? Por incrível que pareça, viu, Renato, e por pura coincidência, enquanto você estava fora do ar, eu li um poema seu que conclui Poemas da Vergonha, né? Que chama O Poeta, e que você fala exatamente do poema que você acabou de ler. É esse, então, tá. É a tal sincronicidade. É esse, Eu vi que você ia falar do Poemas da Vergonha, mas eu achei que fosse o Poema da Vergonha mesmo. Vergonha mesmo. Mas esse aí é bem isso. É bem isso, sabe? Bom, Renato, eu queria, então, para encerrar o programa, agradecer muito você ter aceito o nosso convite, participado aqui do nosso programa, né? E como disse aqui a Clarice Mendes Dávila, que bom ver o Rio Grande do Sul, que bom ver o Rio Grande do Sul representado neste canal maravilhoso. Né? Então, só para reiterar os meus agradecimentos e saber que a gente escolheu bem um poeta gaúcho para participar do nosso secretariado. E pena que ele caiu, não sei o que aconteceu com o Alexandre, mas queria deixar registrados os meus agradecimentos a ele também por ele ter aceito o seu convite e comentar
a sua obra e participar de uma forma brilhante, porque é a primeira vez que a gente tem um dueto musical no canal do Poetariado. Foi maravilhoso. É que não funciona muito bem, né, dueto musical via Zoom, mas... Mas aqui no caso, funcionou muito bem. StreamYard, né, que está usando. Hamilton, com você. Queria também agradecer ao Renato por essa conversa tão bacana que a gente fez, e ao Alexandre também. Eu acho que deu um sentido forte nesses 40 programas e nesses 4 anos, porque você trouxe realmente aquilo que nós queremos, que é a diversidade. Não ousaríamos dizer que queremos mapear a diversidade, porque a diversidade é muito grande. Mas uma pegada nossa do canal é ver que hoje não existe uma cartilha, não existe uma escola, mas existe a diversidade de experiências poéticas e que são muito importantes, que vão somando e vão criando um caudal assim bastante grande para a criação. Eu acho que você traz esses elementos importantes. Num prólogo do seu livro, não sei exatamente qual é, eu acho que não sei se é a morte, mas quem faz o prefácio cita uma frase do Tarkovsky, né, o cineasta, e diz que o poeta não descreve o mundo, né? Ele participa da sua criação, né? Uma coisa assim, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente está conversando sobre poesia, nós estamos... Eu tenho a impressão que, não tenho certeza, mas sendo Tarkovsky, deve ser a Erivonê de Barros que escreveu A Orelha do Versa. Eu acho que foi isso, né? Deve estar na Orelha do Versa. Eu acho uma frase muito importante, lembrando também o Otávio Paz, né? Quando fala que a poesia revela um mundo e cria outro, né? Eu acho muito importante isso, né? Não apenas estamos revelando coisas, mas estamos criando novas possibilidades de vida, de linguagem, né? Novas possibilidades de imaginários, de utopias, né? O poeta está muito nessa ligação. E eu acho que você traz muito fortemente isso. Eu agradeço, assim, muito. Graças. Renato, antes de você dizer suas últimas palavras, eu quero colocar na tela os agradecimentos da Marise Manuel, poeta aí de Curitiba, amiga do Hamilton, que está dando um abraço especial a você. Oba. Obrigado, Marisa, por ser uma constante espectadora do nosso programa. Marisa é uma grande poeta aqui do Paraná. Que foi, inclusive, também... Você viu o programa dela, né? Isso aí. Então é com você, Renato, suas últimas palavras. Últimas não, mas... Do programa. Eu diria que é isso, assim, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem para dizer o que precisa ser dito, né? Acho que, para citar mais um aí, aquelas palavras do Pound tem um pouco também disso, né, que os poetas são a antena da raça, né, ele dizia. Da raça humana, né? Então, acho que sim, também a gente tem essa coisa de ser meio... O poeta é meio profeta também, né? Essa coisa de dizer o que precisa ser dito, que não tem jeito, sabe? Acho que fundamental é isso, assim. O poeta é aquele cara que tem algo a dizer. E ele tem que ter algo a dizer. Se ele não tem o que dizer, não é poeta. Fundamental é isso. E usar o instrumental que tu tem, que é absolutamente tudo. Tudo. Sabe? Verso livre, verso metrificado, rima, sem rima, enfim. Conforme o que tu quer dizer é o que vai determinar a forma. Para mim é assim. É isso. Muito bom.
Ok, então. Então, Querido, um grande abraço. vamos lá. Obrigado ao público. Poetários de todo mundo, univos. Univos.